Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos falar do episódio número 8 de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, ou Rusbé. Bom, nesse episódio a gente teve coisas interessantíssimas para alguns novos conceitos aparecendo aí. A Tamayo, ela apresenta um novo conceito bem interessante, que é o conceito de demônios meio que se controlarem pela ingestão de sangue, não por matar pessoas, né, comer gente literalmente. Então você tem uma diferenciação e, cara, como isso é aproveitado de vampiro, né? Então tá cada vez mais claro que Onis são vampiros, assim. Eles usam magia de sangue, alguns conseguem sobreviver só tomando sangue, não matando gente, e utiliza por transfusão de sangue, alguma coisa assim. Existem os vampiros bonzinhos, os vampiros maus, tá lembrando Crepúsculo em algumas horas. Então você tem claramente uma definição agora meio que certa de que os Onis têm uma relação com vampiros. Aqui acho que porque na época não tinha essa denominação vampiro, eu acho que no Japão não tinha essa noção de vampiro, então acho que eles usam Onis, né? Mas é tudo muito sobre vampiro, é tudo muito sobre quanto o Rusbé, o Michael Jackson, ele é uma coisa meio Drácula, assim, sabe? Ele é o cara que criou os outros Onis, que consegue transformar as pessoas em outros Onis. Então, o sangue dele é muito forte, é capaz de destruir outras pessoas. As pessoas, algumas não vão conseguir lidar com tanto sangue dele, enfim. A referência atrás de referências de vampiro aí. Demon Slayer é um vampiro Slayer. Inclusive os caras têm as lentinhas assim. É muito vampiro. Para ser pouco vampiro, precisa diminuir muito ainda. Bom, mais um episódio bem animado de Kimetsu no Yaiba. Até aí ninguém tem nada a falar sobre isso. Não existe como criticar negativamente a animação de Kimetsu no Yaiba, porque está impecável. Então a gente tem como criticar algumas coisas que, por exemplo, eu já tinha falado no episódio passado, que foi... Nossa, meu cabelo tá zoado, né? Que foi a questão da incapacidade, talvez, da direção de colocar os momentos cômicos nos horários certos, ou fazer isso de uma maneira que realmente seja engraçada. Porque, cara, eu sei que teve piada nesse episódio. E teve várias. Teve a piada com o Dom, teve a piada com o moleque que gosta muito da mestre dele, e ama ela, e fala que ela é bonita, e a outra, a irmã do Tanjiro é feia. Então, eu sei que teve piada, eu só não ri, mas eu sei que teve piada. Então eu fico nessa questão, nessa dúvida. Eles não estão conseguindo colocar muito bem essa comicidade no anime. No episódio passado foi o Corvo que me irritou um pouco. Nesse episódio, os cortes pra piada, em vez de fazer uma quebra de expectativa, que geralmente funciona na comédia, você tem uma quebra de clima. E a quebra de clima, ela acaba não sendo tão impactante a ponto de você entender que aquilo é uma piada. Porque você tá tenso com relação a alguma coisa, você tá esperando uma continuidade tensa, né? Não é, tipo, acabou uma cena aqui, a gente vai agora contar uma piada. E por incrível que pareça, quem já no Mago faz isso melhor do que Kimetsu. Ou fez em alguns episódios, né? Não em todos. Infelizmente a direção ela não tá conseguindo colocar a comédia no horário certo. Então você tem transições muito rápidas da parte tensa para a parte cômica. E isso não faz você rir, isso faz você achar estranho. Porque fica estranho. Você tá tenso, tá esperando uma coisa tensa, e aí aparece uma piada do nada, tipo. Sabe aquele cara chato? Que vocês estão falando de, sei lá, de alguma coisa importante pro trabalho, ou uma coisa importante pra escola. Aí o cara aparece e faz uma piada idiota com qualquer coisa que você esteja falando. Então, isso aqui em Kimetsu no Yaiba. Talvez o finalzinho ali do cara do Dom eu tenha dado uma risadinha. Mas porque eu agora tava naquela cena, isso aqui é uma comédia, eu preciso rir agora. Eu fiquei um pouco. Tá, cara, você tá querendo me contar piada, mas o episódio tá tenso pra caralho. O Tanjiro acabou de encontrar o arqui-inimigo dele. Você tem o Rusbé matando 3 pessoas. Você tem 2 demônios que são brothers do Rusbé indo atrás do Tanjiro. Você tem toda uma tensão absurda que você precisa prestar atenção porque faz parte do plot principal do anime. E você coloca umas piadas no meio do nada que não fazem sentido. Sem clima pra piada. Esse que é o problema principal. Não tem clima pra piada. Não acabou alguma coisa pra você contar uma piada. Você tá contando durante a tensão. Então isso meio que quebra seu clima. Quebra o clima do episódio. Essa foi a parte que me incomodou no episódio em si.
Porém, tudo que não é a comédia, o anime tá começando a fazer umas coisas bem interessantes. Então você tem o novo conceito dos Onis que eu falei, que é a moça que consegue tomar sangue e sobreviver com isso. Ela fala como a Nezuko é diferente por não precisar de sangue de fato, ela consegue dormir e não consumir sangue. Então ela meio que precisa ser. Ela meio que pode ser, né? Uma fonte de informação muito grande, a Nezuko e o corpo dela. A gente tem essa pessoa, essa mulher, e o Tanjiro sente que ele pode confiar nela através do cheiro. Mas ela é uma pessoa hábil com barreiras, ela é uma pessoa hábil em fazer barreiras para as pessoas não perceberem onde ela tá, por exemplo. Que foi o que o cara falou nesse episódio, o Yushiro, não lembro o nome dele. Então esse cara, ele falou que ela tem umas barreiras ali e tal. Então, o quanto que ela é confiável? Né? Ela tem mais de 200 anos aí, pelo que ela falou. Né? Pelo que a gente sabe. Então, nos últimos 200 anos, só esse moleque ela conseguiu transformar em demônio, né? Também isso foi apresentado nesse episódio, foi a apresentação de que alguém além do Rusbei consegue transformar pessoas em demônio. Mas, o quanto ela é confiável? Por que o Tanjiro está confiando tanto nela? A própria Nezuko não confiou de primeira no rapazinho, né? Ela fez aquela carinha de... Arr! Então, a gente tem essa questão também. O quanto essa pessoa nova é confiável, se é que ela é confiável. Tá certo que ele tá certo em confiar nos instintos deles, mas... Porque ele conviveu com o instinto dele a vida inteira, né? Mas... O próprio cara falou, o próprio moleque falou, que ele não ia conseguir achar ela com o cheiro porque ela fez uma barreira. Então, é mais um motivo para eu acreditar de que talvez isso não seja verdade. Talvez essa paz dessa mulher, e tudo que ela tá falando, talvez não seja verdade. Talvez a gente possa desconfiar, né? Então fica aí o meu ponto com relação a ela, mas eu acho isso muito interessante. Se ela me dá essa dúvida, se ela me dá essa situação, é um indício de que é um personagem interessante. É um indício de que é um personagem que me dá uma situação nova e eu fico curioso para saber o que acontece com essa pessoa, o que vai acontecer com o Tanjiro e com ela também, né? Então, a gente tem esses dois personagens novos, a gente teve a comédia, a gente teve o Rusbé sendo o Ed pra caralho e matando as pessoas no meio da rua, com um socão e chutão e enfiando o dedo no cérebro da menina. E uma coisinha que ficou mais ou menos dada a entender. Aparentemente o Rusbé conhecia o pai do Tanjiro, porque aqueles brinquinhos lá, no cabelo do cara, muito parecido com o Tanjiro, né? Eu acho que era o pai do Tanjiro. Então, o Tanjiro é filho de um matador de demônio. Então a gente tem mais um personagem de shonen de porrada que não é só mais uma pessoa. Ele é filho de um caçador de demônios. Então ele nasceu já predestinado a ser um caçador de demônios. Uau! Tá, de novo. O cara não é qualquer um. Ele é filho de alguém que tem um poder sobrenatural de nascença e tá. E você tem uma coisa meio que conveniente, né? Que é a questão da moça pedir pra ele, pro Tanjiro, pegar sangue de outros demônios, de demônios tão fortes quanto o Rusbé. Aí aparecem dois demônios fortes. Olha, eu preciso de 2 favores seus. Eu preciso que você pegue deixe eu estudar sua irmã e eu preciso que você traga sangue de gente mais forte do que eu. Ou mais forte, tão forte quanto o Rusbé. E aí ele tem a irmã do lado e aí aparecem 2 caras pica pra caralho pra matar eles. Então vamos ver como que ele vai fazer isso. Resumindo, comédia personagem nova, boa. Fico na dúvida, porque o próprio anime fez a gente ficar com a dúvida se ela é realmente uma pessoa boa ou não, uma Oni boa ou não. Também é um dado importante que é o Rusbé. Ele não coloca todo o sangue nas pessoas, porque quanto mais sangue ele coloca, menos é possível a pessoa conseguir aguentar o poder dele e acaba se desfazendo, né? Então, a gente tem esses vários detalhes aí que ajudam bastante a trama de Kimetsu no Yaiba. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E aqui no comentário fixado tem Discord, Twitch, Twitter, além de Padrim para você colaborar com o canal e também ter algumas vantagens. E também link da Amazon para caso você queira comprar alguma coisa, você também vai estar ajudando o canal.
tá ok? É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!